Olá galera, tudo bem? Estamos nós aqui de novo para mais um vídeo desse projeto do CAPS AD aqui de Cascavel. O nome do projeto se chama Música e Palavração. A ideia é a gente curtir um som juntos aí, reagirmos juntos a essa música que a gente vai ouvir agora, esse clipe, e a gente poder pensar algumas coisas juntos a partir disso. Segundo a minha certíssima voz da consciência, como é que é o nome da música, minha voz da consciência? Fábio Braza, De Volta para o Passado. Muito bem, escutem a voz da consciência. Galera, então vamos lá. Lembrando que o primeiro vídeo, nós vamos deixar o link aqui no primeiro comentário, deixar o link aqui para vocês, para quem não conhece ainda a ideia, o projeto, para vocês poderem acessar. E não poderia deixar de agradecer toda a galera que prestigiou, assistiu, deixou seu like, a galera que participou deixando seus comentários também, Então, assim, obrigado mesmo aí pela participação de vocês. Nunca é demais lembrar, galera, cuidem-se, usem máscara, álcool em gel toda vez que for necessário, tocar em algum lugar, voltou para casa, fazer toda a higienização. É o que nós temos hoje, de muito eficiente, para a gente poder prevenir que mais pessoas a gente mesmo acabe se contaminando, acabar contaminando outra pessoa com o Covid. Então, o momento exige muita atenção, é o momento da gente não baixar a guarda, cuidar de si mesmo e cuidar dos outros. Isso é um ato de empatia, não precisa lei para usar máscara. É uma atitude de empatia, de cuidado com o outro, de educação, transcende as leis, transcende aquilo que está no papel, é muito mais importante, beleza? Então vamos lá, pessoal. Se eu pudesse voltar ao passado, voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento. Daria aos índios válidos conselhos se os portugueses vierem aqui. Não se enganem com os espelhos, e quando a escravidão cruzasse os mares, despistaria os bandeirantes, para que eles nunca encontrassem palmares. Empunharia armas e escudos e ajudaria Antônio Conselheiro a defender Canudos. Avisaria Mandela, aguenta firme, o apartheid vai acabar quando você sair da cela. Mostraria pra Galileu um vídeo do homem na lua e diria: isso tudo começou de uma ideia sua. Se eu pudesse voltar atrás, levaria o tratamento da AIDS só pro meus heróis viverem mais. Marcharia ao lado de Luther King e Rosa Parks no Alabama. Avisaria Brumadinho e Mariana antes de descer a lama. Se eu tivesse a condição, imploraria pra Chapecoense não entrar naquele avião. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse voltar ao passado, tentaria impedir algum massacre. Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki. Será que se eu denunciasse os terroristas no 11 de setembro haveria guerra do Iraque? Avisaria os Black Panthers, cuidado, eles vão tentar destruir vocês na epidemia do crack. Trombaria o Tupac, cantaria Changes, Black President e mostraria uma foto do Barack. Se eu pudesse matar Hitler antes dele chegar no poder, evitaria tanto sofrimento desnecessário. Mas se eu não pudesse, faria questão de dizer pra Anne Frank: o mundo todo ainda vai ler o seu diário. E se eu mudasse o passado, será que eu existiria? E se eu não existisse, que diferença faria? Se eu pudesse saber de onde o vírus viria, avisaria o mundo antes que ele virasse pandemia. Quanto sofrimento em vão, quantos mais se vão? Sócrates, Jesus, Tutis ou Hutus, até quando, irmão? Os filhos do futuro dizem: não nos desapontem, somos herdeiros dos erros de ontem. Talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu pudesse voltar ao passado, ou melhor, e se esse já é o passado e alguém só tá esperando eu agir? Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros
será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. O que os filhos do futuro dirão de nós, hein? Já parou pra pensar? O passado é agora. Então, galera, pois é, se a gente pudesse voltar pelo menos um instante, né, para poder avisar algumas coisas. Mas a gente pode também tentar dar um outro sentido para isso, né? Ou extrair algo diferente disso. Porque muitas vezes a gente fica olhando, poxa, se eu tivesse a possibilidade de voltar lá atrás, né? Fazer algo diferente e tudo mais. Mas olha só que interessante, né? Que essa música traz para nós. Quantos exemplos de coisas, de uma ação boa, que plantou uma coisa boa e colheu uma coisa muito boa. E muitas vezes até despreocupada com o efeito que isso ia trazer. Me chamou a atenção, né, falando, por exemplo, assim, do diário, né, de Anne Frank, um desses exemplos, né, pensar que isso seria lido pelo mundo inteiro um dia. Será que algum dia ela pensou no efeito disso tudo? Ela, né, tomou uma ação ali para tentar ressignificar o que estava acontecendo com ela de uma forma positiva, né? E essa ideia, né? Quando a gente faz alguma coisa produtiva, uma coisa positiva, a gente não, e até mesmo uma coisa negativa, a gente não tem ideia da dimensão que isso acaba tomando. A gente tem uma ideia do tipo de fruto que vai sair a partir daquela ação que eu tomei, mas a gente não tem ideia da dimensão que isso acaba tomando. E olhando para os dias que a gente está passando, né, para essas coisas que a gente está enfrentando na pandemia, como é que, quando isso tudo acabar, quando eu estiver lá daqui uns 30 anos olhando para isso como uma história a ser contada para os netos, para os bisnetos, como é que eu vou lembrar disso, sobre o que eu fiz? Como é que eu me cuidei? Às vezes a gente pensa em fazer algo, né, quem tem vontade de fazer algo bom, às vezes fica, poxa, eu não consigo achar uma coisa tão grandiosa para fazer e tal, e às vezes é um detalhe, é o que parece ser um detalhe, uma coisa que aparentemente parece, né, aparentemente pequena, mas que acaba trazendo um resultado muito, muito grande. Né? Como é que a gente vai daqui a uns 30 anos olhar para isso que a gente está passando e falar assim, poxa vida, quantas vezes eu andei num lugar que tinha mais pessoas com máscara ou estava sem máscara? Né? Como daqui a um tempo eu vou olhar para isso tudo e falar, poxa, a minha parcelinha eu dei, que foi me cuidando dos outros, né? Zelando pela minha saúde, zelando pela saúde dos outros, né?
Então eu falo os outros pensando nas pessoas que são mais próximas, que a gente gosta, que a gente ama, que a gente quer bem. Quantas histórias aí que com certeza pessoas que estão nesse momento até passando por um sofrimento e até inclusive muito arrependimento, né? Por às vezes não ter se cuidado e acabar levando o vírus para dentro de casa e não ter se cuidado direito e isso, né, ter feito com que alguma pessoa próxima tenha ficado doente. Então será que vale a pena nós esperar passar daqui uns 20, 30 anos olhar para isso e olhar com um olhar de arrependimento? Puxa, eu poderia ter feito mais. Então, hoje, um ato de cuidado é algo que vai trazer um efeito muito grande para mim e para os outros. Olhar para a nossa própria história, olhar para aquilo que eu já fiz, ou até mesmo para aquilo que eu deixei de fazer e que poderia ter feito, e poder dar um sentido diferente para isso e olhar para essa história, né? Não só para a história dos outros, mas para a minha própria história e poder, poxa, como é que eu posso tentar dar um sentido diferente para isso? Como é que eu posso aprender com tudo aquilo que eu passei, com tudo aquilo que eu enfrentei e poder dar um sentido diferente para isso? Para mim, o que marca muito essa música é justamente isso. Não sei até onde o efeito da minha ação vai chegar, mas em algum lugar ela vai chegar. Isso é inevitável. A escolha que eu faço hoje em relação ao tipo de semente que eu vou plantar está nas minhas mãos. Mesmo com todas as dificuldades que a gente tenha, mas mesmo que inconsciente, a escolha é sempre minha. Então que a gente leve isso não como não quero deixar aqui como um manual de regras a serem seguidas, mas coisas para a gente poder pensar junto. E essa é a ideia desse projeto, né, desse canal, a gente poder trazer algumas coisas para a gente poder pensar junto, refletir junto, né? Por isso que a gente fica muito feliz já desde o primeiro vídeo, o pessoal já está participando. E essa é a ideia, né? Participem com a gente, né? Mandem as suas ideias, suas sugestões, ideias de música também, né? Independente do ritmo, né? Independente do estilo, né? Aqui a ideia é ser plural mesmo, né? Para poder pensar a partir de várias, né, vertentes musicais também, para que a gente comece, né, a partir do que a gente está refletindo aqui juntos, a gente começar, né, com a própria ideia do projeto, né, começar a colocar isso em ação de alguma forma legal para todo mundo, beleza? Pessoal, um abraço para todo mundo, compartilhem, deixem aí o seu like e críticas positivas, negativas, todas elas são bem-vindas para a gente poder desenvolver um trabalho bacana e para alcançar o máximo possível de pessoas. Um abraço.